Boa tarde, turminha. Terça-feira, 25 de agosto. Hoje é o dia do soldado. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje com geografia, tá bom? Vou colocar aqui para vocês verem a página. Coloquei aqui, geografia, página 208, tá bom? Coloque a data de hoje, por favor. Vamos iniciar página 208 de geografia, tá bom? O tema de geografia, o conteúdo de hoje é meios de comunicação, ok? Todo mundo achou a página? Então vamos lá. O que é meio de comunicação? Comunicar significa fazer, saber, tornar comum, participar, transmitir ideias, pensamentos e propósitos. As maneiras mais evidentes de nos comunicarmos é por meio da fala, né, gente? E da audição. Mas elas não são únicas, tá? Por exemplo, né? A maneira de nos comunicar através de gestos, através da nossa voz, através de ouvir as pessoas, né? Então, não fica só por aí, não tem uma regra, né? A forma de se comunicar é vasta. Então, olha só, aprender brincando. O professor vai definir uma ordem de participação e vai chamar os alunos um a um. Para cada aluno, o professor vai indicar um termo, um objeto ou uma ação. Um de cada vez, os alunos deverão utilizar esses gestos, essas mímicas, para representar aos colegas o termo dito. Então, gente, ó, é como se fosse aqui uma brincadeira, né? Só que teríamos que estar ao vivo para poder fazer essa brincadeira acontecer, tá bom? Então, o que a gente pode fazer no lugar dessa brincadeira? A gente pode escolher uma criança, tá bom? Fazer uma mímica e todos, né, os demais tentar adivinhar, tá bom? Para a gente poder fazer uma brincadeira rapidinho, ok? Então, vamos lá. Pensa aí numa mímica bem legal, tá bom? Só que eu já vou falar uma coisa. Não dá para todos fazerem, tá bom? Então, assim, quem já quer participar, já levanta a mãozinha, tá? Quem quer fazer a mímica. Então, tá, ó. Então, vai ser o Arthur e o Pinheiro, tá bom? Agora, nesse momento. No final da aula, se sobrar um tempinho, eu deixo os outros que levantaram a mão, tá bom? Pra gente não perder muito tempo, combinado? Então, vamos lá. Então, agora, vamos lá. Vamos iniciar nossa brincadeira. O Arthur vai fazer uma mímica e nós vamos tentar adivinhar, tá bom? Porque fazer uma mímica, né, não deixa de ser um meio de comunicação, né? Ele está se comunicando através dos gestos. Então, vamos lá. Vou destacar o Arthur agora. E no 1, 2, 3, ele vai fazer uma mímica, tá bom? Vamos lá, Arthur. 1, 2, 3. Carro. Dirigindo o carro. Dirigindo um carro. Muito bem, Arthur. Agora ficou o Pinheiro, né, Pinheiro? Vamos lá. Vou destacar o Pinheiro. Vai, Pinheiro. 1, 2, 3. Pode começar. E mímico, que fica preso. Ih, tá difícil, hein? Tá preso no vidro, na janela. No vidro. Aquele cara assim, ó. Ai, esqueci. Ih, dá uma dica aí, Pinheiro. Tá difícil. É aquele cara, eu já sei que é, mas deu de ponta cabeça.
Facilita! Facilita? Tá dirigindo o Batendo carro? tambor. É isso. Batendo tambor. Tá batendo correndo. tambor? Tambor. Correndo. Tá Correndo. correndo? Tá correndo igual flash. Hum. Igual flash. Vai. Pessoal, vamos tentar adivinhar no 1, no 2, no 3. Ninguém sabe? Não. E agora, Pedro, você vai ter que falar, porque ninguém descobriu. Pipa, pipa, pipa. Mas sou um Pode gato. falar, Pinheiro, que você tentou Pipa, transmitir. cuidado. Cuidado. O que era, Pinheiro? Cuidado. Você Hã? Não tá saindo o seu som, querido. Era uma pessoa tocando tambor. Uma pessoa tocando tambor. Foi falado, não foi, turma? Isso, eu que falei. Tocando. Foi falado. Então vamos lá, vamos prosseguir, tá bom? No final da aula, se sobrar um tempinho, eu vou selecionar mais crianças para poder fazer a mímica, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Continuando. Então, olha só. A comunicação, turma, ela ocorre em todos os momentos. E os avanços das tecnologias, né, possibilitam que ela ocorra entre pessoas localizadas em lugares muito distantes um do outro. Por exemplo, antigamente, antes de ter acesso a essa tecnologia, antigamente, como que a gente fazia para falar com as pessoas que moravam muito, muito, muito distante da gente? A gente enviava cartas, a gente usava o telefone, né? As pessoas também enviavam e-mails, né? E hoje em dia não. Hoje em dia tem o WhatsApp, tem as chamadas de vídeo, né? Então, olha só como houve um avanço aí na tecnologia, né? Hoje em dia ninguém passa mais saudade, né? Hoje em dia só num clique você já consegue ver outra pessoa que você não vê há muito tempo. Você consegue falar com pessoas que estão até em outro país, né? Então, avançou muito a tecnologia, né? E antigamente não, era muito limitado. Você tinha que fazer uma ligação, você tinha que fazer uma carta, né? Enviar uma carta. Então, demorava dias para chegar essa carta, para a pessoa também responder, te dar um retorno. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia está muito rápido, né? Então, vamos lá. Comunicação à distância. Já faz muito tempo que pessoas de lugares distantes procuram se comunicar. Tribos antigas utilizavam diferentes tipos de sinais para se comunicar à distância, como o som de tambores e os sinais de fumaça, né? Então, para eles sinalizarem, né, fazer um tipo de comunicação, eles faziam esse ritual, gente. Já as embarcações utilizavam sinais luminosos, né, ou sons de apitos para se comunicarem umas com as outras, evitando assim a colisão com rochas ou entre si, né? Então, assim, às vezes, né, o tempo tá feio, não dá para enxergar nada, né? Tipo em alto mar. Então, o que eles faziam para saber que tinha um barco ali, alguma coisa, uma embarcação ali? Eles faziam o sinal de fumaça, apitavam, né? Tem um negócio brilhoso, que eu esqueci o nome, turma. Que eles lançavam assim e saía assim uma luz. Agora, cartas e jornais. A escrita foi fundamental para o desenvolvimento da comunicação. Prova disso é a carta. As cartas surgiram há muito tempo e foram um dos meios de comunicação mais usados durante muito tempo. No Brasil, a empresa responsável por enviar cartas é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né? O ECT. Ou simplesmente Correios. E os carteiros são responsáveis, né, por entregá-las de casa em casa.
Então, é muito importante, né, a profissão do carteiro, porque ele faz essa ponte, né, de entregar a nossa carta, de entregar muitas coisas que a gente, né, solicita, que a gente quer dar de presente para outra pessoa que mora longe. O jornal, gente, é outro meio de comunicação que surgiu. Cadê? Que surgiu. O jornal é outro meio de comunicação que surgiu há muito tempo. Existem registros de textos jornalísticos que começaram a ser produzidos há mais de 400 anos na Europa. Durante muito tempo, os jornais foram os principais meios de divulgação das notícias, né, turma? Então, as pessoas, elas só tinham o jornal como meio de comunicação, né? Com o surgimento dos meios de comunicação eletrônicos, o número de cartas enviadas e jornais impressos andam diminuindo, né, turma? Então, hoje em dia, as pessoas, o jornal impresso existe? Existe, mas o número caiu, né, de procura. Por quê? Porque hoje em dia tem a televisão, tem o computador, tem até um celular, você baixa o aplicativo do jornal que você quer ler, você tem todo o artigo, toda a matéria que você quer ler, ter um jornal impresso, tem ali, né, na internet. Então, turminha, o meio de comunicação eletrônico de massa mais conhecido atualmente é a televisão. Então, assim, por mais que o celular, né, ele é bem... ele tá na nossa mão o tempo todo, né? A gente não desgruda do celular. Mas, mesmo assim, o maior meio de comunicação em massa mesmo, todo mundo vê, todo mundo, né, para, né, nem que seja na hora do jantar ali, em família, qual é o meio de comunicação em massa mais utilizado? É a televisão, né, que as pessoas pelo menos param um pouquinho ali, sentam, prestam atenção ali no jornal que vai passar, entendeu? Então, é o meio de comunicação em massa mais utilizado, a televisão. Além disso, atualmente a internet vem substituindo, né, os antigos jornais impressos. Eu acabei de falar. Hoje em dia você tem tudo no celular, então está diminuindo, né, a procura da compra do jornal impresso, mas ainda existem, tá? Que estão disponíveis na tela de computadores, de telefones celulares, de maneira prática e instantânea, né? Então tá aqui, ó, a imagem do jornal, ó, a imagem de um celular, né? Que a pessoa está pesquisando, ó. Por causa dos jornais eletrônicos disponíveis na internet, o número de cópias de jornais impressos vem diminuindo a cada ano, né? Porque existem pessoas que preferem, né, o jornal impresso, porque usa óculos, então fica naquele momento ali do café da manhã, né? Senta sossegadinho, gosta de folhear o jornal, né? Mas tem gente na correria do dia a dia, tá ali no serviço, tá de olho, tá antenado no seu notebook, no seu celular, no seu tablet, né? Então, tem gosto para tudo, né? Mas ainda existem, sim, os jornais impressos. Então, aqui, ó, turminha. Você já pensou em ser um jornalista? Olha só. Nesta atividade, você e seus colegas, orientados pelo professor, deverão produzir uma notícia a respeito de sua escola. Não se esqueçam de dar um título para essa notícia. Então, olha só. Vocês em português, vocês aprenderam sobre a notícia. Lembra que eu falei que vocês iam ser repórteres por um dia? Lembram, né? Que eu falei que deixa lá para o final do bimestre, né? Para a gente, quando a gente tivesse um tempinho, a gente ia fazer esse dia, tá bom? Então, olha só. Essa semana é a semana de prova, né? Que vocês ainda estão envolvidos, né? Estão um pouco ocupados, né? E essa semana não vai ter nem lição de casa, justamente por isso, né? Para vocês cumprir com o compromisso de vocês, de fazer a prova com calma, tranquilamente, né? Estudar um pouquinho. Então, eu vou deixar esse dia do jornalista lá para outra semana, tá bom? Combinado? Então,
Então tá bom. Então aqui, ó, o rádio, turminha, o rádio também é um meio de comunicação que usa a linguagem oral. E o som, ele é meio que ser conhecido pelas pessoas desde que aprendem a falar. Isso torna o rádio muito popular, né? Pois podemos ouvi-lo enquanto realizamos outras tarefas, como brincar, fazer atividades domésticas, praticar esporte, entre outros, né? Porque assim, ó, a gente vai fazer uma corrida, por exemplo, na praia, vamos correr na praia. Mesmo assim, nada me impede de estar com meu fone, né? E tô conectada numa estação, e nessa estação, ela também passa informação, né? Então, é também um meio de comunicação. Eu posso estar fazendo as tarefas de casa, limpando a casa, fazendo a comida. Vocês podem estar fazendo uma outra coisa aí em casa e o rádio está ligado. E no rádio, vai tocar sua música preferida. No rádio vai também, tem um momento das notícias, né? Então, você sempre também estará antenado ouvindo o rádio, tá bom? Televisão, olha aqui a televisão de novo. Entre os meios de comunicação de massa, o mais conhecido é a televisão. Por ter sido o primeiro meio de comunicação capaz de transmitir imagens, a televisão se tornou um sucesso assim que foi inventada. Então, olha só, gente. Então, o primeiro meio de comunicação, né, que foi capaz de transmitir imagens, né, foi a televisão. Então, ó, grifem isso aqui que é bem importante, tá bom? Ó, grifem, tá bom? Quem tem marca-texto, grifa com marca-texto. Quem não tem, passa o lápis de cor, tá bom? É bem importante vocês saberem disso, tá bom? Bom, até o início deste século, a televisão foi o principal meio de as pessoas obterem informações. Porém, as tecnologias foram mudando e hoje a televisão está perdendo espaço para a internet, né? Assim como aconteceu com as cartas e com os jornais impressos. Então, assim, gente, na correria do dia a dia, né, as pessoas às vezes não param para assistir televisão como era antigamente, né? Mas ainda, né, tem aquele momento que a pessoa chega no serviço cansada, ela já tá com as vistas doendo, de tanto ficar antenada na telinha do computador ou do celular, então ela prefere o quê? Ligar sua televisão e ficar assistindo, né? Porque tá longe ali, certo? Mas não quer dizer que hoje em dia está em massa, né? Porque as pessoas, realmente na correria, elas acabam até assistindo a novela, assistindo a sua série preferida por onde? Telinha, né? Do celular, certo? Então vamos lá. Vai ter um telejornal, certo? Agora, olha só, telefone celular. Oi, Taylor. É que o seu microfone estava desligado e teve uma parte que travou. Tá travando, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá, telefone celular. Certamente, o telefone celular ou o smartphone é o dispositivo de comunicação mais utilizado nos tempos atuais. Por meio dele, hoje é possível solicitar comida, vigiar a casa e se comunicar em tempo real por meio de imagens e sons, né? E voz. Gente, hoje em dia no celular a gente pode fazer tudo que a gente quiser, só não faz dinheiro, né? Porque a gente consegue pagar boleto, a gente consegue pedir comida, a gente consegue colocar, ver a câmera de casa, né? Quem tem câmera em casa consegue conectar com a câmera em casa. Então, assim, no celular ele tá virando assim
né? Uma mega máquina, né? Na verdade, só não faz dinheiro, né? Internet. Entre todos os meios de comunicação, a internet, por meio principalmente dos computadores, é o que está promovendo a maior integração entre pessoas ao redor do planeta. Você sabia que os primeiros computadores que foram desenvolvidos por volta de 1950 eram enormes, mas eles eram muito lentos? Então, assim, turma, graças a essa tecnologia, né, que hoje nós estamos aqui se comunicando. Por quê? Porque já pensou, em meio a essa pandemia, se não tivesse toda essa tecnologia que tem hoje, como será que seriam as aulas? Será que poderia acontecer as aulas? Não, né? Por quê? Porque não teria esse meio de comunicação, né? Então, olha só como avançou, né? Se tivesse na minha época, na época dos pais de vocês, dos avós de vocês, se tivesse acontecido essa pandemia naquela época, não teria essa opção, né? De hoje estar tendo aula à distância, de estar acontecendo esse momento que hoje está acontecendo, né? Então, olha só, turma. Então, os computadores antigamente, eles eram máquinas grandes, né? E eram lentos, né? Não tinha tanta coisa assim que hoje em dia, né? A gente clica e já vai. Com o passar do tempo, os computadores foram se tornando cada vez mais potentes, rápidos e compactos, né? A internet surgiu nos Estados Unidos da América. Então, olha só, grifem também que é bem importante vocês saberem de onde surgiu a internet. Então, a internet surgiu lá nos Estados Unidos, né? Logo após a invenção dos primeiros computadores, no ano de 1969. A rede que deu origem à internet foi criada para promover a comunicação entre os militares e cientistas. Em 1996, o cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil participou da primeira transmissão ao vivo pela internet em nosso país, interpretando a música pela internet. Aí tem a música aqui, ó, gente, pela internet, né, que foi a música do Gilberto Gil, certo? Agora, olha só, uma das principais vantagens da internet em relação a outros meios de comunicação é que ela tem dois sentidos, ou seja, o usuário, além de receber informações, ele também pode interagir com elas, curtindo, compartilhando ou até mesmo criando-as, né? Porque assim, ó, o meio de comunicação, a televisão você não pode interagir com a televisão, né? A televisão tá ali, tá tendo um programa, você tá apenas assistindo. Você não participa ativamente, como na internet você participa. Por exemplo, esse momento aqui, ó. Esse momento é o meio de comunicação, né? Que nós estamos tendo, estamos ligados por esse meio de comunicação e vocês estão interagindo comigo, certo? Não é a mesma coisa que a televisão, que você liga, assiste lá o seu programa, a sua novela ou o seu filme. Você consegue interagir com as pessoas lá da televisão? Não, você não consegue. Então, a internet tem mais essa vantagem, entendeu? De interação, tá bom? Aqui, ó, a liberdade para se produzir informação na internet tem um problema, pelo fato de qualquer pessoa criar e disponibilizar informações, né? Foi o que eu falei uma vez para vocês em aula, que às vezes as pessoas na internet, elas divulgam coisas que não são reais, né? Que são fake news. Isso não é legal, né? Ao mesmo tempo que a internet, ela vem para ajudar a gente, ao mesmo tempo também ela nos dá informação também às vezes muito falsa, ela tem também um lado da desvantagem, né? Então, olha só, muitas notícias divulgadas na internet não são verdadeiras e são chamadas de quê? De fake news, né? Qualquer pessoa pode fazer, qualquer vídeo pode ser lançado no YouTube,
pode falar sobre qualquer coisa. Porém, hoje em dia tá aí, né? As investigações, saber de onde veio. Aí a pessoa pode até ser presa por isso, né? Por falar bobagem, né? Então, olha só. Agora, para a gente poder praticar tudo isso que a gente leu, que a gente aprendeu sobre os meios de comunicação, nós vamos lá para a ficha de atividades, tá bom? Para fazer o exercício, tá bom? Então, vamos lá. Na ficha de atividade, nós vamos para a página... Calma aí. Página 113, tá bom, turminha, da ficha? Página 113 e 114 da ficha de atividades de geografia, tá bom? Tudo que a gente aprendeu aqui sobre meios de comunicação, nós vamos fazer o exercício lá na ficha, tá? Então, vamos lá, página 113. Vocês lembram, né? Não tem como eu compartilhar a ficha. Então, já posso fazer a leitura da ficha? Todo mundo achou a página? Sim? Sim. Então, vamos lá, né? Exercício 1 da página 113. Observe as fotografias a seguir e faça um círculo naquelas que representam meios de comunicação. Então, olha só. Aqui na imagem do livro, gente, tem imagens de meios de comunicação e meios de transporte. Então, tudo que for meio de comunicação, vocês vão o quê? Circular, tá bom? Então, observem as imagens aí e circulem apenas os meios de comunicação, tá bom? Vamos lá. Então, olhando aqui para as imagens, a única coisa que não é um meio de comunicação aqui é o navio, né? O resto, tudo é um meio de comunicação, certo? Vocês acertaram? Só não podemos circular o navio, porque o navio é um meio de transporte, né? Então, vamos lá. Exercício 2. No exercício 2, meio de comunicação em massa são aqueles que podem chegar a um número muito grande de pessoas, ou seja, aquele que, né, as pessoas mais utilizam. Quais meios de comunicação em massa que você conhece? Então, olha, o que as pessoas mais gostam de fazer quando chegam em casa, cansadas, é o quê? Assistir o quê? A televisão. As pessoas, por falta de tempo, onde que elas acessam? Elas acessam o quê? A internet também, né? Então, ó, meio de comunicação em massa. Podemos citar a televisão, então escrevam aí. A televisão, a internet, né? Porque em massa todo mundo usa hoje em dia, devido à correria, devido à facilidade, né? E também o rádio, né, turma? O rádio, porque você entra no carro, você liga o rádio, você automaticamente está ali dirigindo ou está fazendo alguma atividade em casa, você está ouvindo. Então, também ele é um meio de comunicação em massa, certo? Então, vamos lá. Rádio, televisão e a internet, tá bom? Lembrando, turminha, internet, o final da internet é o T mudo, tá bom? Não coloquem E nem I, tá bom? É internet com T mudo, tá bom? Já escreveram? Agora, o 3 é uma resposta pessoal, tá bom? Cada um vai responder, né? Eu já sei de vocês, né? Mas, como é pessoal, cada um vai responder o que quiser. Qual é o meio de comunicação que você mais utiliza? Qual é? Quero ouvir. Participem. Qual é o meio de comunicação que vocês mais utilizam? Celular. Hã? Celular. A internet, né? Sabia? Vocês, hein? Não sei mesmo. Na minha época era televisão, eu só tinha televisão para me distrair. Vocês, olha aí, ó. Eu tenho um celular que é o meu que eu tô fazendo aula. Então tá. Agora nós vamos lá para a página 114.
No exercício 4, tá bom? No exercício 4, complete as frases a seguir com o nome dos meios de comunicação que estão no quadro. Então, ó, no quadro está escrito fala, está escrito cartas, televisão, rádio, internet e jornal. Então, eu vou ler as frases com vocês, tá bom? Eu não vou falar a resposta. Nesses espaços, vocês vão preencher com as palavras que estão no quadro, tá bom? Então, eu vou ler. Quem já tá ligadinho aí, já escreve a resposta sem falar, tá bom? Então, vamos lá. Letrinha A. A foi o primeiro meio de comunicação em massa capaz de transmitir imagens. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Foi a fala? Foi a carta? Foi a televisão? Foi o rádio? Foi a internet ou foi o jornal? Aí vocês vão preencher, tá bom? Agora o B. Segundo estudos, aí vocês vão preencher. Está presente em praticamente em todas as casas brasileiras. C. Vocês vão preencher. Impresso. Foi um dos primeiros meios de comunicação em massa. Quem foi que era impresso, né? Que foi um dos primeiros meios de comunicação em massa. Quem foi, quem foi, quem foi? Preencham aí. Agora o D. Por meio das. As pessoas escrevem textos e os enviam para pessoas de diferentes locais, né? Quem é? Quem é? E a maneira usada para a comunicação entre as pessoas próximas é quando eu estou do lado de uma pessoa, está bem próximo de mim, qual é a maneira de comunicação que eu uso com ela? Como que eu faço? É o quê? Preenche aí. Agora, por último, a frase F. Surgiu logo após os primeiros computadores, no ano de 1969, nos Estados Unidos da América. O que surgiu logo após os primeiros computadores em segundo ano? Preencham aí, tá bom? Então, vamos lá, turminha. Letra A. A televisão foi o primeiro meio de comunicação em massa capaz de transmitir imagens. Quem acertou? Muito bem. B. Segundo os estudos, o rádio está presente em praticamente todas as casas brasileiras. Quem acertou? Quem não acertou, arruma aí, hein? C. O jornal impresso foi um dos primeiros meios de comunicação em massa. Quem acertou? Muito bem. Agora o D. Por meio das cartas, as pessoas escrevem textos e os enviam para outras pessoas em locais diferentes. Então, o D é cartas, hein? E a maneira usada para a comunicação entre as pessoas que estão próximas é o quê? É a fala. Quem acertou aí? Muito bem. Agora o F. A internet surgiu logo após os primeiros computadores, no ano de 1969, nos Estados Unidos da América. Muito bem. Então, olha só. Quem acertou tudo, parabéns. Quem não acertou, arruma. E na próxima, ó, fica ligadinho. Então, gente, a nossa aula de geografia vai ficando por aqui, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Ó, sobrou um tempinho, então vamos lá. Quem quer fazer uma mímica agora? Vamos lá, o Pedro quer fazer uma mímica. Depois do Pedro vai ser a Lara, tá bom? Aí depois eu vou deixar para o final da aula, tá bom? Então vamos lá. Pedro, sua vez.
Vamos lá, turminha, fica antenada aí. Carro. Quem sabe? Volante, carro. Bicicleta. Volante? Não, não é Bicicleta. volante. Bicicleta. Bicicleta? Nossa. É, os braços são os pés. É moto? Mato. Moto. Moto! Muito bem. Agora a vez da Larinha. Vamos lá, Larinha. Pensando? Água. Só pensando. Carro. Bicicleta? Bicicleta? Moto. 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 De novo, moto. Bicicleta, não é bicicleta? É bicicleta, Lara? Acertei? Moto. Peraí, é moto ou bicicleta? Cara, me diz, eu acertei moto? Bicicleta, porque ela tá apertando o breque, né? Então, vamos lá. Depois, no final da aula, a gente continua, tá bom? Olha, agora nós vamos para a nossa aula de português, tá bom? Página 64 de português. Vamos lá, página 64 de português. Então, vamos lá. Tipos de... na aula passada, vocês tiveram que criar frases, né? Então, hoje nós vamos aprender sobre alguns tipos de frases, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, tipos de frase. Quando você fala, utiliza a entonação para caracterizar a sua frase. Isto é, faz uso de nuances e tonalidades diferentes na voz, né? Lembra que também lá na aula de artes, nós estamos aprendendo sobre isso, né? Sobre a entonação da nossa voz, né? Até escolhemos uma música, né? Que no começo tem a entonação fraca, né? Normal. Depois no refrão, né? Aumenta, né? A intensidade da voz, certo? Então, olha só. Então, na voz, né, diferentes na voz, além de expressões diferentes do rosto e do olhar, bem como também os gestos, né? Quando você escreve, a entonação é representada pelos sinais de pontuação, né? Por quê, gente? Quando a gente fala, se a gente está mais bravo, né, um pouquinho bravo, nossa voz, né, sai como? Nossa voz sai mais, né, mais forte, né? Quando a gente está chateado, né, triste, nossa voz já sai o quê? Fica suave, né, quietinha, né? E quando a gente escreve, a gente tem que ter o quê? A gente consegue demonstrar nossa emoção através das palavras, né? E nas palavras a gente forma as frases. E nessas frases que nós vamos classificar agora, nós vamos ver agora, nelas que a gente, né, descarrega esses sentimentos, né? Fazendo com que faça o uso das pontuações. Então, olha só, há 3 tipos de frase. Então, tem a frase declarativa, né? A frase declarativa dá uma informação.
Por meio dela, dizemos algo sobre alguma coisa ou sobre alguma pessoa, né? Então, olha só, é representado pelo ponto final, né? Esse aqui é o ponto final, né? Todo mundo já sabe, já fez, né? Um ponto final nas suas lições, numa cartinha, né? O que é utilizado no final das frases. Existem dois tipos de frase declarativa. Existe a frase afirmativa, que eu estou afirmando alguma coisa, né? E a frase negativa. Então, vamos lá. O que seria a frase afirmativa? A frase afirmativa, ela expressa um pensamento, uma afirmação, né? Ela conclui, ela concretiza, ela fala alguma coisa que ela está convicta, né? Que ela está afirmando. Descreve uma ação, uma ideia, ela descreve uma informação. Então, vamos aos exemplos, ó. Fui assistir a um filme de aventura no cinema. Então, ela está o quê? Ela está afirmando que ela esteve no cinema, né? E que ela assistiu a um filme de aventura, certo? Então, ela está afirmando. Agora, vamos para a frase negativa, turma. Na frase negativa, olha só. Quando a informação expressa uma negação, você está falando alguma coisa, né, que está declarando uma coisa que é negativa. Então, vamos lá. O filme não era sobre uma aventura no mar. Então, olha só. Ele está negando alguma coisa, né? Então, essa frase, ela é classificada como uma frase negativa, ok? Aí depois tem aquela frase bem conhecida por vocês, né? Que é a frase interrogativa, que é a frase da pergunta, né? Vocês sabem, né? A frase da pergunta. Então, essa é uma frase interrogativa. A frase interrogativa, ela é utilizada para fazer uma pergunta, um questionamento ou demonstrar alguma dúvida, né? No final das frases interrogativas, devemos usar o ponto. Que ponto é esse? É o ponto de interrogação, ó, esse famosinho aqui, ó, o ponto de interrogação. Então, vamos aos exemplos da frase interrogativa. Então, vamos lá, o exemplo. Qual é seu nome? Eu estou perguntando, né? Com que fantasia você vai à festa? Eu também estou perguntando. Então, são exemplos de frase interrogativa. Agora, tem o outro ponto aqui, ó, que é o ponto de exclamação. Olha só. A frase exclamativa, ela expressa sentimentos, ela expressa emoções, ela expressa sensações, admiração, surpresa, alegria, espanto ou até mesmo horror, né? Por exemplo, quando vocês estão muito felizes com uma notícia, ou quando vocês fazem a lição direitinho, né? Como que a professora, até mesmo os pais, né? Eles expressam um sentimento, né? Então, eles falam bem felizes para vocês, né? Parabéns! Né? Então, ele está exclamando, ele está demonstrando um sentimento, né? Então, esse é um exemplo de frase exclamativa. Então, olha aqui no livro de vocês alguns exemplos de frases exclamativas. Ó, nossa, que flor maravilhosa! Então, ó, no final tem o ponto de exclamação. Ai, que medo! Também estou demonstrando o quê? Espanto, né? Então, eu também uso aqui no final o ponto de interrogação, ou de exclamação. Então, vamos lá. Mão na massa. Esse exercício aqui, turma, vocês vão ter que pesquisar lá nos avisos, né, que vocês fizeram nas atividades anteriores. Então, vocês vão fazer isso depois com mais calma, tá bom? Ó, releia os avisos e os textos de campanha de conscientização que está nas páginas anteriores e as propagandas que você estudou. Então, você vai tirar
algumas frases, no caso, ó, uma frase que expressa sentimento, emoção ou sensação. Ok. Depois você vai pesquisar uma frase que indica uma pergunta. Então, eu vou lá nas páginas anteriores, naquela parte que tem os textos de campanha de conscientização. Eu vou na parte dos avisos, na parte dos cachorrinhos, sabe? Então, de lá eu vou tirar as frases de acordo com o que está pedindo o meu livro, tá bom? Depois eu vou pedir, depois o livro pede uma frase afirmativa, depois uma frase negativa, ok? Depois vocês pesquisem com calma, tá bom? E realizem aí na casa de vocês, tá bom? Agora vamos para o exercício 2. No exercício 2, turma, olha só. Então, vocês vão fazer depois com calma, né? No 2, está pedindo para classificar se a frase a seguir é exclamativa, interrogativa, ou ela é afirmativa ou negativa. Então, eu vou ler com vocês e eu quero também que vocês participem, tá bom? Porque eu não vou ficar falando a resposta o tempo todo. Eu quero que vocês participem, tá bom? No exercício 2, está pedindo para classificar, né? Então, eu vou fazer a leitura da frase e vocês vão responder, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto de ir ao zoológico. Essa frase é o quê? Eu gosto de ir ao zoológico. Que frase é essa, turma? Ela é afirmativa? Ela é negativa? Afirmativa. Ela é afirmativa. Muito bem. Então, eu vou escrever afirmativa, porque está afirmando, né? Que gosta de ir ao zoológico, certo? Então, escrevam aí. Afirmativa. A letra A é uma frase afirmativa, ok? Na frase B, não vou ao passeio. Que frase que é essa, turma? Não vou ao passeio. É uma frase o quê? Negativa. Negativa. Então, vou escrever aí. Negativa. Ok? Agora vamos para C. Que animal esquisito! Presta atenção na pontuação no final da frase. Essa é uma frase o quê? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Exclamativa. É uma frase? Exclamativa. Exclamativa. Muito bem. Então, eu vou escrever exclamativa. Tem um ponto de exclamação, então é uma frase exclamativa. Agora, a D e última frase. Qual é sua fruta favorita? Olha o ponto no final. Que ponto é esse? Que frase é essa, hein? Essa é uma frase. Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Interrogação. É uma frase interrogativa, porque tem um ponto de interrogação no final, né? Então, muito bem. Então, essa frase é interrogativa. Ótimo. Vou dar um tempinho para vocês preencherem, tá bom? Para a gente fazer o exercício 3, tá? No exercício 3, turma, olha só o que está pedindo agora. No exercício 3, leia, você vai ler a frase e você vai pontuar, usando o ponto de exclamação, né? Então, eu só posso usar exclamação e interrogação, tá bom? Então, vamos lá. Este sorvete é uma delícia. Então, olha só, você vai colocar aqui ou exclamação ou interrogação, tá bom? Lembrando,
se eu colocar o ponto de interrogação, é porque ele vai soar como uma pergunta, tá bom? Então, presta atenção na frase, tá? Você vai à praia nas férias? Esse é o B. Então, aqui eu posso colocar o ponto de interrogação ou de exclamação na B. Que dia maravilhoso! Então, eu vou colocar o quê? Exclamação ou interrogação? Vamos lá, vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, tá bom? Para a gente voltar com a correção, tá? Então, vamos lá. Este sorvete é uma delícia. Então, eu vou usar qual ponto? Interrogação ou exclamação? Você vai à praia nas férias? Exclamação ou interrogação? Que dia maravilhoso! Interrogação ou exclamação? Vamos lá. Agora vamos fazer a correção. Vamos lá, turminha. Então, este sorvete é uma delícia. O que vocês colocaram aí? Exclamação. Exclamação. Muito bem. Letra B. Você vai à praia nas férias? O que vocês colocaram aí? Interrogação. Interrogação. Muito bem. Agora, que dia maravilhoso. O que vocês colocaram? Exclamação. Exclamação. Muito bem. Segundo ano certinho. Agora, nós vamos para o exercício 4. O último exercício, tá bom, turma? Para a gente finalizar nossa aula de português. Então, olha só. Observe as ilustrações e vocês vão criar frases afirmativa, negativa, interrogativa ou exclamativa. Então, ó, aqui tem o desenho de pessoas, né, de crianças, né? Então, vocês vão criar, né, diálogos, né, usando a pontuação. Então, pode ser frase interrogativa, pode ser frase exclamativa, pode ser frase afirmando alguma coisa, pode ser frase negando, né, que é a frase negativa. Então, vocês escolham, tá bom? Porque é uma resposta pessoal, tá bom? Cada um vai inventar a frase da sua maneira, ok? Então, vamos lá. Criando, criando, criando. Vou ajudar vocês nesse primeiro balão. Ó, vocês podem colocar a seguinte pergunta aqui, ó, a seguinte frase. Vamos andar de bicicleta? Aí você já coloca, né, o ponto de interrogação no final dessa frase, tá bom? Vamos andar de bicicleta? Então, esse primeiro balão, eu já dei um exemplo para vocês. Turminha, vou dar uma sugestão também para as demais, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, a letra A, eu disse que poderia, né, colocar assim, vamos andar de bicicleta? Então, eu usaria o ponto de interrogação, certo? No B, eu posso fazer uma frase aqui afirmativa, né? Como seria essa frase afirmativa? Eu rego as flores todos os dias. Então, estou afirmando alguma coisa, certo? Na C, poderia ficar assim. Não posso me atrasar para a escola, né? Então, é uma frase que não pode se atrasar. Então, é uma frase negativa, né? Agora, a última frase, eu posso citar exclamando, né? Eu adoro esse biscoito. Ou senão, esse biscoito é delicioso. Então, estou exclamando, né? Então, olha só, dei exemplo de exclamação, de interrogação, negação e afirmação, tá bom? Vocês colocaram parecido com isso? Sim?
Então, é que eu ainda estou escrevendo. Então, vamos lá, tá bom? Peguem a ficha de matemática na página 69, tá bom? O conteúdo da ficha é formas no dia a dia, né? Então, é uma revisão do que nós estamos aprendendo, né? Sobre os sólidos, né? Sobre as figuras espaciais, as figuras planas, né? Então, vamos lá. Tem uma imagem de um prisma e de uma pirâmide, certo? Então, vamos lá. Você deve ter percebido que as formas têm características iguais e características diferentes, não é? Dependendo dessas características, elas recebem nomes diferentes. Veja o caso abaixo. Então, olha só. Tem um prisma e tem uma pirâmide, ok? Na imagem. No que essas figuras se assemelham? O que elas se parecem? E o que elas se diferenciam, tá bom? Então, eu tenho que colocar as semelhanças e depois as diferenças. Então, escrevam aí. Semelhanças. O que elas têm de igual? O que elas têm em comum, tá bom? Vamos começar pela semelhança. O que elas têm em comum, turma? Olhando aqui, esse prisma, olhando aqui essa pirâmide, o que eles têm em comum? O que vocês acham? Semelhantes. As suas faces, né, são triangulares, as suas faces laterais. Então, o que eles têm de semelhantes? De semelhança, eles têm o quê? As faces, né? As faces triangulares, certo? Então, a única coisa que eles têm em comum é que as faces são triangulares. Eu vou compartilhar no Word com vocês, tá bom? Vocês... Vamos lá. Então, eu pedi para que vocês colocassem semelhanças, né? Ai. Então, vamos lá. Vocês escreveram aí semelhanças, né? Então, o que eles têm de igual? Laterais triangulares. Ok? Faces laterais triangulares. Certo? Essa é a semelhança. Agora eu quero saber das diferenças, gente. Quais são as diferenças entre um e o outro? Vamos lá, quero ouvir de vocês também. Ó, deixa eu falar uma diferença. Que prisma, né? O prisma, ele não tem a ponta, né? Ele não tem o vértice, certo? Sim. Enquanto a pirâmide, ela tem, né? A pirâmide, ela tem a ponta, ela tem o vértice, não tem? E o prisma não. Então, vamos colocar também, certo? Então, diferença. Diferença. O prisma não tem a ponta, né? E como que é chamada essa ponta? Essa ponta é chamada de vértice, né? Então, olha só. Então, a diferença é que o prisma não tem a ponta, não tem o vértice. Já a pirâmide tem, ok? Então, essa é a diferença entre eles.
No exercício 2, Carlos e Maria estavam brincando de descrever um ao outro as formas que fizeram. Veja como Carlos descreveu a forma que ele construiu. Então, olha só, a fala dele, né? Tem balãozinho com a fala dele. Usei um paralelepípedo azul, claro, sobre outro paralelepípedo azul escuro. Sobre eles, eu coloquei um prisma amarelo. Então, ó, vocês estão vendo tudo que ele construiu aqui, ó. Ele está dizendo nesse balão. Então, ele construiu um paralelepípedo azul sobre outro azul claro. Um azul claro e um azul escuro, certo? E depois ele finalizou colocando um prisma amarelo em cima, ok? Virem a página. Agora, a Maria. Né? Exercício A. A Maria foi desafiada a construir uma casinha com peças do mesmo formato, mas em posições e cores diferentes. Como Maria poderia descrever a sua construção? Então, olha só. A fala do João, da forma que ele construiu, certo? Agora é a vez da Maria. Então, como que a Maria... Travou, tia. Travou super. Paralelepípedos, né? Um paralelepípedo azul e um vermelho. E sobre eles, o quê? Uma prisma, o quê? Um prisma triangular, né? Então, como que a gente pode escrever aqui? Vamos lá. Um paralelepípedo vermelho. Vamos lá. Vou escrever com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Um paralelepípedo Então, vamos lá. Um paralelepípedo vermelho. Um paralelepípedo à direita de um paralelepípedo azul. Então, olha só. Como que eu posso descrever a fala da Maria, que foi desafiada pelo João? Então, ela pode descrever o seguinte. Foi construído um paralelepípedo vermelho à direita de um paralelepípedo azul. E sobre eles, né? E sobre eles, um prisma triangular amarelo. Então, vamos lá, recapitulando, né? Então, foi construído um paralelepípedo vermelho à direita de um paralelepípedo azul. E sobre eles, um prisma triangular amarelo. Ok, turma? O próximo exercício, Carlos construiu a forma a seguir e deu a seguinte descrição. Então, olha só, Carlos construiu outra coisa. Usei um cilindro rosa à esquerda de um cilindro verde. E em cima coloquei um prisma triangular. Então, olha só, ele também usou um prisma triangular. Só que agora ele usou as formas, né? Ele usou dois cilindros, né?
um rosa e um verde, né? Então, vamos lá. Você concorda com a descrição de Carlos? Sim ou não? Ele descreveu certo? Não. Não? Tá errado a descrição dele? Sim. Por quê? Errado. Onde está o erro? Era para falar em cima, mas ele falou esquerda. Isso! O cilindro rosa não está à esquerda. O cilindro ele está embaixo, né? O verde está em cima do rosa, né? Não tem nada de direita nem esquerda, né? Então escrevam aí. Você concorda com a descrição de Carlos? Escrevam aí. Não. Por quê? Vamos explicar o porquê, né? Então, nós não concordamos, né? Então, vamos escrever não. Não. Por quê? Depois do não, coloquem vírgula, tá bom? O cilindro rosa não está à esquerda. Não está à esquerda do verde. Mas embaixo dele, né? Então, vamos lá. Não, o cilindro rosa não está à esquerda do verde, mas embaixo dele, né? Então, é isso que eu tenho que responder. Ainda bem que vocês estão ligadinhos, né? Pensei que vocês iam concordar. Tá vendo como vocês estão espertos? 71. Na página 71, turma, tem aqui um formato de um cubo, né? Então, olha só, vamos construir um cubo como este? Então, cada quadradinho tem 1 centímetro, certo? Então, olha só, exercício A. Precisaremos de peças de quais dos formatos a seguir para construí-los? Então, ó, tem o A, que é o formato do retângulo, tem o B, que são quadrados, né? Tem o C, que é um outro retângulozinho, né? O D, o E e o F. Nós vamos precisar de qual deles para construir os cubos, turma? O A, o B, o C, o D ou o F? O que vocês acham? O D. E o E. Quem falou D? Eu. E. Não é o D. O E. O E, muito bem. Então, vou colocar aqui. Precisaremos do tipo E. Certinho. Coloquem aí. Precisaremos do tipo E. Ok? Exercício B. Quantas peças desse formato precisaremos? Então, vamos lá. Quantas peças nós vamos precisar? 4. 4. 4? Eu acho Seis. que não. 6. 6. 6. Muito bem, nós vamos precisar de 6. Então, preenchem aí. 6. 6 figuras do tipo E, tá bom? Ó, para vocês entenderem por que precisa de 6 figuras dessa. Porque olha só, as laterais são 4, né? Em cima 5, embaixo 6, ok? Então vai ficar, vão precisar de 6 figuras do tipo E, tá bom?
Agora vamos lá para outra página. Página 72. Vamos lá. Observe os sólidos abaixo e desenhe a quantidade de faces. Faces são as partes, né? As faces que precisamos para construir cada um. Então, olha só. Para poder fazer o cubo aqui, que tá aparecendo aqui, quantos quadradinhos eu vou precisar? Vou desenhar a quantidade de quadradinho assim, ó, o exemplo, tá bom? Depois, quantos triângulos eu vou precisar para fazer outra forma? E por último, quais são os triângulos que eu vou precisar? Quantos são os triângulos que eu vou precisar? E também os retângulos, né? Que o último eu vou usar duas formas. Eu vou usar o triângulo e o retângulo, tá bom? Na última forma. Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês. Então, vamos fazer a correção juntos, tá bom? Então, olha só. A primeira figura... Ai, isso porque eu vou compartilhar. É ficha, esqueci. Ó, a primeira figura, então, eu vou precisar de quantos quadradinhos? Vocês desenharam quantos quadradinhos aí? 6. 6 quadradinhos, muito bem. Então, olha, para eu formar a quantidade para formar essa figura, eu preciso de 6 quadradinhos. Então, quem desenhou 6, perfeito, certinho. Agora, na segunda, quantos triângulos vocês precisam? Quantos triângulos vocês desenharam aí que é preciso para formar? 4. 4, muito bem, certinho. Então, 4 triângulos, ok? Agora, a última figura. Quantos triângulos e quantos retângulos? Quem fez? 6. Foi. Triângulo. Não Responde. foi 6. Lembra que eu falei que para a última figura... 2 triângulos. 2 triângulos. Muito 6 bem, Arthur. retângulos. Quantos retângulos? E 3 retângulos. Isso, perfeito. Então, a última figura ficou assim. 2 triângulos, ok? Com 3 retângulos, ok? Todo mundo fez aí? Então, muito bem. Então, voltando. O primeiro era para ser feito 6 quadrados, ok? Desenha 6 quadrados. Na segunda figura, 4 triângulos, ok? E na última figura, 2 triângulos e 3 retângulos, ok? Alguém está com alguma dúvida? Não? Então tá bom, gente. A nossa aula de matemática, então, vai ficando por aqui. E agora nós vamos ter aula de ciências, tá bom? Então vamos lá, para a aula de ciências, nossa última aula do dia. Vamos lá. Vamos lá. Ciências. Página 170, tá bom? Onde nós paramos ontem. Na página 170. As plantas precisam ser conservadas, ok? Enquanto vocês estão procurando a página, eu vou colocar em ciências aqui no livro digital, tá bom? Hoje vai pedir para que vocês destaquem, né, lá do material de apoio, já podem fazendo isso, tá bom? Ó, lá na página 17 do material de apoio, vocês vão ter uma cartela de bingo de plantas, tá bom? Então, vocês vão recortar, vão colar no caderno de desenho, tá bom? E na quinta-feira, tá bom? Nós vamos fazer o nosso bingo, tá bom? Na quinta-feira. Vamos deixar arrumadinho, prontinho. Que aí na aula de arte a gente faz o bingo, tá bom? Então já pode ir lá na página 17 do material de apoio.
vocês vão destacar, vão recortar aí e vão colar essa cartela lá no caderno, tá bom? Para que na quinta-feira a gente realize esse bingo, tá bom? Vocês vão colocar nesses quadradinhos, certo? Aí, no dia do bingo, eu vou falar a pergunta. Vai ser como se fosse pergunta e resposta. A resposta são estas, entendeu? Aí eu vou falar uma pergunta e você vai ver se você tem na sua cartela. Se você tiver na sua cartela, você vai colocar o grãozinho de feijão, tá bom? O carocinho de feijão. Se não, você vai... no caso, o bingo, vence quem faz a cartela cheia. Então, assim, quando tiver cheio de respostas certas, né? Vai ser o vencedor, né? Quem vai ser o vencedor é quem bater primeiro. Quando acabar todas as respostas aqui, a pessoa vai falar bingo e essa pessoa vai ser a vencedora, entendeu? Professora, Vocês podem colocar em qualquer ordem, tá bom? Só tem que organizar, tá ok? Como cada um vai ter a sua, as cartelas de bingo, quando vocês jogam bingo, gente, elas não são todas iguais, né? Os números são todos iguais? Não. Então, você vai colocar esse colantinho aqui nos quadradinhos, ok? E quando a tia for fazer o bingo com vocês, eu vou fazer uma pergunta e a resposta vai estar aqui na sua cartela. Aí você vai preenchendo com o carocinho de feijão, tá bom? Quem fazer primeiro a cartela cheia é o vencedor, tá bom? É isso. Só que nós não vamos fazer o bingo hoje. Eu só quero que vocês já arrumem, organizem hoje, para quinta-feira a gente não perder tempo, tá bom? Já pode vir com A intenção é essa. Vai sobrar adesivo? Vai sobrar adesivo, entendeu? Por quê? Porque nem todo mundo vai bater ao mesmo tempo. Quando eu fizer o bingo, entendeu? Se todo mundo tiver as mesmas respostas, vocês vão bater o bingo, vocês vão preencher a cartela todos ao mesmo tempo. Então, escolhendo as figurinhas que vocês vão colocar nos quadradinhos, vai ficar uma cartela diferente da outra. Porque o que você escolheu para sobrar, que vai ficar de fora, o do seu amigo vai ser preenchido, entendeu? Então, vai sobrar respostinhas, adesivos? Irão sobrar sim. Esse é o diferencial de cada um. Porque você está escolhendo qual que você vai colocar na sua cartela, tá bom? Aí eu vou fazer a pergunta. Se você tiver a resposta na sua cartela, muito bem. Se você não tiver, você não vai colocar o seu feijãozinho, entendeu? Você vai esperar a próxima rodada para ver se você terá a próxima resposta, entendeu? Até uma pessoa completar a cartela toda, tá bom? Professora, mas o que eu faço com os adesivos que sobrarem? Você pode guardar no seu estojo, tá bom? Ou deixar aí do ladinho, tá bom? E vamos acompanhar a leitura. Página 170. As plantas precisam ser conservadas. Então, vamos lá. O Brasil é um país muito rico em plantas. Por isso é importante cuidarmos dessa riqueza, tanto das plantas de casa, da escola, quanto as plantas das ruas, dos parques e das florestas. A floresta amazônica é alvo de muitos desmatamentos. Em 2017, cientistas afirmaram que a parte desmatada da floresta corresponde a 200 mil campos de futebol. Em agosto de 2019, imagens de queimadas que atingiram a floresta foram registradas e viraram notícia em todo o mundo. Então, olha só que a imagem, né, do desmatamento, né, das queimadas. Sabemos que precisamos cuidar da natureza, mas de que maneira? Então, olha só. Quando estamos em contato com a natureza, em parques, em bosques, em florestas, praias, cachoeiras, etc., nunca devemos deixar o lixo, nem arrancar plantas ou pedras para levar para casa, muito menos levar os animais, hein, turma? Ao passear nesses locais, leve sacolas para colocar o seu lixo, né, de volta para casa.
O lixo deixado nos locais pode demorar a se decompor, né? Vocês já sabem disso. E com isso prejudicar a vida dos animais. Uma tartaruga, por exemplo, ela pode confundir uma sacola plástica com água viva, né? E que é o alimento dela. E se a tartaruga engolir a sacola, ela pode morrer, né? Então, a natureza brasileira, ela foi muito destruída ao longo do tempo. Não podemos permitir que isso continue acontecendo. Para ajudar na preservação e conservação da natureza, alguns parques brasileiros se tornaram áreas de proteção e de preservação. Conservar significa tomar cuidados para que as plantas e os animais da região não sejam prejudicados. A visitação desses locais é controlada, ou seja, nem todo mundo pode entrar a qualquer hora, né, e o dia que quiser. Os parques nacionais são importantes para que seja possível realizar pesquisas com os seres vivos que existem lá, né, apenas nessas áreas. Também é possível realizar atividades de educação ambiental, né? Então, assim, quando o professor quer fazer um passeio, né, em algum parque, é legal que a escola visite, né? Então tem que marcar um horário, né? E tem um pessoal que fica, né, falando sobre cada coisa que tem nesse local. É muito interessante. Então, olha aqui, para você saber mais. Muitas pessoas ilustram as plantas e dedicam suas vidas ao estudo desses seres vivos. Ilustradores botânicos são artistas especializados em ilustração de plantas. O Brasil tem vários ilustradores botânicos, pois temos uma grande variedade de plantas. Mas, em especial, uma artista inglesa ficou bastante famosa por ilustrar plantas brasileiras. Seu nome é Margarete. Margarete viveu muitos anos no Brasil, gente. Ela viveu muitos anos no Brasil e ela foi ilustradora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Então, e das plantas da floresta amazônica, as quais ela adorava. Então, aqui a ilustração botânica também são chamadas de pranchas, né? Então, aqui, ó, tá o desenho, ó, a bromélia, né? Aqui no A, e no B são as flores da Amazônia, né? Ilustrada por Margarete. Olha só, bromélia e as flores da Amazônia, tá? Agora na página 172. Na página 172, olha só, é sobre o bingo, né? Que nós que vocês já recortaram, já colocaram no caderno de vocês, ok? Então, na quinta-feira nós vamos ter o bingo das plantas, tá bom? Vamos pular então essa parte e vamos para outra página. Converse com o seu professor e seus colegas para que juntos expliquem a seguinte frase: todas as frutas são frutos, mas nem todos os frutos são frutas. Hein? O que eu posso responder? Todas as frutas são frutos, mas nem todos os frutos são frutas, não é? Foi o caso do tomate de ontem, né? Que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Para ver se o tomate era uma fruta, se ele é um fruto, não é? Então, vamos lá. Agora, vamos para o exercício 2. A respeito das plantas, você vai marcar um X nas frases corretas. Então, se a frase estiver correta, eu vou fazer um X, tá bom? Se não tiver, eu vou deixar em branco. Então, vamos lá. Pode haver vários tipos de vegetais em um prato de comida? Sim ou não? Pode, né? Num prato de comida eu posso ter uma diversidade, né? Então, eu vou marcar um X, ok? B. O tomate é uma fruta? Não, o tomate é um fruto, lembra? Agora vamos lá. C. Os frutos, eles guardam as sementes?
Sim, então vou fazer o X no C, tá bom? Porque os frutos guardam as sementes. Agora o D. As plantas incompletas, lembra? As plantas incompletas, elas têm flores e frutos? Não, só a completa, né? Ela já é incompleta porque ela não tem frutos e frutas, né? Então vamos lá. Ilustradores botânicos são artistas especializados em ilustração de plantas? Sim ou não? É verdadeira essa resposta? É. Então, ficou o X no A, no C e no E, ok? Muito bem. Agora, exercício 3. Vocês vão ligar o nome da árvore ao fruto que ela produz. Então, olha só. Eu tenho aqui a macieira, né? Quem lembra da macieira? Que fruta que ela dá, macieira? Mamoeiro e a parreira, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou ligar a macieira até as maçãs, né? Maçãs, macieira. O mamoeiro, eu vou ligar até o mamão. E parreira, eu vou ligar até as uvas, ok? Agora, uma resposta pessoal, hein, turma? 4. De qual dessas frutas você gosta mais? Então, cada um vai responder qual é dessas frutas a que você mais gosta, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar, não precisa nem pensar, né? São 3 frutas. A maçã, a uva e o mamão, tá bom? Escolhe uma e escreve aqui no exercício 4, tá bom? Eu vou escrever o meu. Eu vou escrever a minha fruta predileta. Pronto, já escrevi. Eu já escrevi já fiz a minha resposta. A minha predileta. A minha maçã. Eu já escrevi a minha por causa que eu já estava escrevendo. Por causa que eu li. Então vamos lá. Terminei. Tá. Agora, turminha, deixa eu falar uma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Foi bem legal, né? Ciências, né? Vocês aprenderam muitas coisas sobre as plantas, o desenvolvimento, né? O nome, né? Como que elas são classificadas, não é? Então, olha só. Nossa aula de ciências vai ficando por aqui também, tá bom? Nosso conteúdo também de ciências já acabou, nós já encerramos. Então, a partir de agora, ciências, nós vamos fazer a ficha, né? Que é uma revisão de tudo que a gente já estudou, ok? Então, se ninguém tem dúvidas, ó, beijinho. Não. Ainda tem um tempinho pra gente fazer a mímica, né? Quem ficou de fazer a mímica? Eu. Tenho muito tempo livre. Então, vamos lá. João Pedro vai fazer a mímica agora. Vamos lá, rapidinho, tá bom? Rapidinho, João. Peraí que eu não vou pensar. Já sei. Leão. Não, Book. não. Gorila. Dinossauro. Gorila. É gorila. Gorilinha. Muito bem. Quem mais quer fazer uma mímica aí? Eu. Quem? Taylor. Calma aí. Deixa o Cepinho, tá bom? Que o Cepinho tava na vez. Depois o Taylor. E depois nós vamos encerrar a aula, né, turma? Vamos lá. Vai, Cepinho. Rapidinho. Para pra pensar, não quero não. Passa pro Taylor. Não quer? Não. Então tá bom. Vamos lá, Taylor.
Vamos lá, então. Tira da minha tela. Tá muito fácil. Tá muito fácil. O que ele tá fazendo? Qual que é? Melhor. A gente não sabe. Nada. Sabe? Quem sabe? Cachorro. Um cachorro? Não, gente, não é um cachorro. É um bicho piloto? Eu acho que é um macaco, né? Um macaco. É um peixe? Porco, canguru. Canguru? Não parece. Não é um canguru. Ih, Ele tem, é tá só difícil. um salto. Eu não sei. Um sapo. Vou falar. Pode falar. Tá. Um pato. Um Ele fica pato. Pato não é assim. Boa! Ah, é o biquinho do pato, né? Verdade. Então, gente, ó. Vamos lá. Daniel Cepinho ia fazer o Thor. Ah, vai fazer o Thor? Desistiu? Eu ia fazer o Thor. Você mandou lá no WhatsApp que você ia fazer o Thor. Não, eu falei pra você dar o petisquinho pro Thor logo. Então, turminha, Sim, olha sim, só. sim. Nossa aula vai ficando por aqui. Eu falei que eu ia fazer o emote do Free Fire. Um beijo. Se cuidem, tá bom? Façam a prova com cuidado, atenção, estudem, tá bom? Tá. Agora vocês preencham a cartelinha do bingo, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau. Todo mundo. Tchau.